tem uma palavra de Davi, que eu acho ela linda, eu acho ela muito forte, que fala de oferta. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi junta dádivas para construir o templo, conhecido como o Templo de Salomão. 1 Crônicas 29, o 14 vai dizer assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Entenderam? Teu salário, tudo que você recebe, vem dele. Então quando você oferta, você apenas entrega o que da mão dele veio. Amém? Glória a Deus. Queremos agradecer ao evangelista Jota, que nos fez o convite para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, o pastor Antônio, o pastor Luciano e os obreiros da casa. É muito bom estarmos aqui. É culto de oração, então vamos lá. 2 Crônicas 7. Versículo 11 em diante, diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, em seu próprio palácio, e o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. Desde hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amém? Podemos assentar. No capítulo 6 de Crônicas, Salomão ele vai edificar o templo ao Senhor, como eu li para vocês em Crônicas 29. Davi ele tem o desejo de edificar um templo ao Senhor. E Natan diz para ele: tudo que é o teu coração, faz, porque Davi tinha um coração grato. Então eu acho bonito, porque Davi ele vai falar algo, ele pegava os despojos de guerra e juntava aqueles despojos de guerra, era ouro, prata, bronze, tudo que se conquistava das guerras dos inimigos, ele levava e guardava para edificar o templo. E Davi ele me surpreende, porque ele vai falar algo muito bonito, que ele vai dizer assim: e do meu tesouro particular. Olha, não era só aquilo que vinha de graça para ele. Ele está dizendo que o tesouro particular, ele vai pegar do ouro puro de Ofir, né? Ouro puro de Ofir era onde se produziu o melhor ouro. Ele vai juntar, ele vai dar das suas próprias riquezas para edificar um templo ao Senhor. O interessante é que o Senhor nunca pediu templo a ninguém, ou a Davi, ou seja, quem quer que seja, porque o templo em si surgiu pelos pagãos, as religiões em volta de Israel, todos os deuses que não eram deuses de verdade tinham o seu templo. Então Davi, vendo aquilo, também propôs no seu coração como gratidão edificar uma casa no nome do Senhor. Porque no capítulo 6, Salomão ele vai fazer a sua oração, depois que ele acaba, aos 7 anos de construir o templo. Ele faz uma haste, ele dobra o seu joelho diante da assembleia, diante da congregação, e começa a orar ao Senhor. Ele vai dizer assim: dos céus não pode se conter, quanto menos essa casa, mas ele vai fazer a casa em honra ao nome do Senhor. Ele edifica a casa do Senhor e começa a fazer a sua oração para todo que vier a esta casa e orar a ti. Ouve do alto céu e perdoa. Ele começa a fazer uma oração que todo aquele que viesse no tempo que ele havia edificado entrasse ali e orasse ao Senhor, e o Senhor ouvisse do céu e respondesse a oração. Aí em Crônicas 7:14, Deus está respondendo a oração do capítulo 6, a oração chamada de dedicação do templo. Ele responde a oração. Olha, ele vai dizer
povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua vida. Está falando do povo de Israel, porque o povo de Israel tinha um costume, um hábito, que uma hora estava crente, uma hora não era crente, uma hora estava na igreja, uma hora não estava, uma coisa. Eles não iam na igreja, mas quando o negócio apertava, eles buscavam a Deus. Aí na oração, Deus falava para eles: se o povo que diz que é crente, que se diz que se chama pelo meu nome, que diz que vai, que é evangélico, que diz que busca a Deus, que diz que vai à igreja, se esse povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, e humilhar é quando você depende de alguém, quando você reconhece que você é dependente de alguém. Vida, o que tem te trazido tristeza, apresenta para ele. É verdade que no mundo, a Bíblia, Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vivemos num contexto onde as coisas estão difíceis. Ei, mas se você orar, aquele que tudo pode, porque às vezes a gente pensa que ser crente é mar de rosa. Não, vou para a igreja e os seus problemas acabaram. Não, vamos ter angústia, porque nós vivemos nesse contexto. O país está em crise, nós estamos... Não é que a igreja está em crise, mas a gente sente o reflexo, porque Salomão vai dizer, o sol que brilha para o justo, brilha para o injusto. O que acontece para quem é crente, acontece com quem não é crente também. Porque Deus seria um Deus injusto. Só porque a gente é crente, a gente não tem falta de nada, não. A gente está nesse contexto também, seremos afligidos por essas coisas. Isso nos alcança. Se você ler aí o livro de Coríntios, capítulo 16, Paulo vai buscar as coletas para os crentes de Jerusalém. José do Egito passou por uma crise. Teve que levar o povo para o Egito para ser alimentado, 70 almas lá. Os momentos de crise, o dia mau sempre vai vir. Só que a diferença nossa é que eu e você temos um Pai. Se você pedir a Ele o que você está precisando, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir a tua petição. É só você falar com o Pai, porque o Pai te ama, o Pai tem misericórdia de você. Jeremias, ele vai dizer algo, capítulo Jeremias 3, vai dizer assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A gente sabe que oração é falar com Deus. Mas Jesus está dizendo para Jeremias assim, clama a mim. Clamar, queridos, passa de oração. Oração não é você falar com Deus como eu estou falando, mas clamar, lembra do cego? Jesus, filho de Davi, irmã, é gritar, o clamor é isso, é você gritar. Quando você está gritando é porque você já está sem esperança, sem solução para o seu problema. Então você não clama, você não ora mais, você clama. Porque Jeremias e Israel estavam vivendo com um contexto em que eles estavam abandonando o Senhor, estavam indiferentes a Deus. Aí Deus fala para Jeremias, vou destruir esse povo.
eu vou permitir eles ser levados cativo para a Babilônia. Judá vai ser levado cativo para a Babilônia, Jeremias. Aí aquilo afligiu o coração do profeta. O profeta se entristeceu porque era o seu povo, era o seu país. Deus permitiria a Babilônia vir invadir Jerusalém, invadir Judá. Aquilo entristeceu o coração de Jeremias, mas só que aí vem a palavra do Senhor. Para você entender o 33, você precisa ler o 32, porque Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, compra um terreno, faz a escritura. Tu vai permitir o povo invadir Jerusalém, destruir essa cidade. Como tu está mandando eu comprar um terreno? Se essa cidade, tu disse que usou a minha própria boca, que ficará deserta, desolada, que o povo seria levado cativo, tu manda eu comprar um terreno? Aí no 33 ele vai entender. Porque Deus tinha uma palavra de restauração para aquele povo. Ele levaria para a Babilônia para restaurar o povo, para curar o povo. Mas depois de 70 anos ele traria novamente aquele povo para a sua terra e restauraria. Por isso, Crônicas 7:14. Se o povo se humilhar, então o povo se humilha e ora o Senhor. Então eles oram o Senhor e Deus restaura a Israel. Por isso Jesus está dizendo para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas. Ei, o que está difícil? O que você está vivendo na sua vida que você não entende? É só você clamar, que Ele vai te mostrar coisas que você não sabe, que você não entende. Ele vai esclarecer para você, mas você precisa clamar. Quando Jeremias fala isso, eu me reporto a Daniel. Daniel, ele tem uma visão de alguns animais, e aqueles animais tinham uma representatividade falando sobre o fim do tempo, o que ia acontecer com a nação de Israel, o que ia acontecer com as outras nações. Mas só que quando ele tem as visões, Daniel não entende. Ele não entende, Daniel começa a orar. Tem coisas na nossa vida que a gente não entende. Qual é o segredo? Oração. É falar com Deus. E Daniel não entendia as visões, e ele começa a orar ao Senhor. Aí eu acho lindo que Deus envia o anjo. Aí assim: Daniel, desde o dia em que tu propôs em teu coração a ler e a entender, eu dispersei o anjo para te trazer a resposta. Você está entendendo? Não tem algo difícil na oração. É só você falar com o teu pai. Entregue a Ele a tua vida, ore, fala com o Senhor. Ele está aqui para ouvir a tua oração. Mas irmãos, será que Deus só ouve a minha oração que é feita aqui na igreja? Não. Em qualquer lugar que você estiver, na rua, tomando seu banho, você falar com Deus, Ele vai ouvir a tua oração. É que na época tinha o lugar da adoração. O lugar da adoração era Jerusalém. Então o povo ia de ano em ano a Jerusalém para cultuar, falar com Deus. É claro que cada um tinha a sua oração, mas no âmbito geral havia essa necessidade de ir ao templo. Você vê Ana estava com problema sentimental, ela queria ser mãe, queria gerar filhos. Ana ia ao templo e orava, se derramava diante do Senhor em oração. Então o segredo é você se derramar. Antigamente necessitávamos de sacerdote para interceder por nós. Mas sabe o que eu acho lindo na palavra do Senhor? É que Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Ele rasga o templo de alto a baixo. Se aqui tem uma cortina e eu estou embaixo, eu vou pegar a cortina daqui porque eu estou embaixo, vou rasgar ela daqui para cima. É a realidade. Mas o texto está dizendo que o véu do templo, a cortina, ela se rasga de alto para baixo. Quem foi que rasgou essa cortina? Foi algum homem? Não, foi o próprio Jesus Cristo. Ela foi rasgada do alto, dando livre acesso para mim e para você chegar diante daquele que pode todas as coisas. A quem você tem clamado, a quem você tem buscado, é pelo amigo, é pelo vizinho. E Jeremias 17 vai dizer: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço o seu refúgio. Esse confiar que Jeremias está dizendo não significa que eu não deva confiar no meu irmão, não é isso. Precisamos interpretar o texto. Não significa que eu não tenho que confiar no meu irmão que está ao meu lado. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo quando eu dependo daquela pessoa, tá? Para algo, eu ponho a minha esperança de salvação, de cura, não, é no Senhor
que eu ponho a minha confiança. Então ele rasga o templo de alto a baixo, nos dando livre acesso para ir falarmos com ele. E quando o véu é rasgado, querido, eu e você não precisamos mais de sacerdote. Eu e você podemos comparecer diante de Deus e falar com ele. Aí Hebreus vai dizer que ele rasgou o véu pelo novo e vivo caminho, nos dando livre acesso a falar diretamente com ele. Tem pessoas que vai pedir para Maria, tem pessoas que vai pedir para João, tem pessoas que vai pedir para Aparecida. Não, é direto com ele, é direto com o Filho. É no nome de Jesus que a gente pede as coisas e a gente recebe. É no nome de Jesus. Tudo que pedires a Jesus em meu nome, ele vos concederá. É no nome de Jesus que a gente recebe cura. É no nome de Jesus que a gente recebe a libertação da nossa vida. É no nome de Jesus. É só você orar a ele. É só você falar com quem pode. Mas muitas vezes a gente fala com quem a gente não pode. Com quem não pode fazer nada por nós. Você pode falar para o seu esposo, para o seu amigo, mas eles não podem fazer nada, somente te ouvir, porque só ele pode. Eu lembro de Esther. Os judeus estavam para ser eliminados. Amã queria derrotar a nação de Israel, e Mardoqueu, sabendo daquilo, vai falar com Esther. Esther estava no palácio. Olha, quem sabe não foi por isso que o Senhor te colocou aí. Clama o Senhor, propaga um jejum aí, clama o Senhor. E ela ficou meio com medo, mas de repente ela tomou coragem e foi falar com o rei. Só que para entrar na presença do rei, sem ser chamado, ou você receberia a morte, mas ela entra na presença do rei, e a Bíblia vai dizer que o rei estende para ela o cedro. A quem você tem pedido? E Esther falou com o rei, e o rei ouviu o pedido de Esther. Deus, ele ouve o seu clamor. Deus, ele ouve a sua súplica. Mas sabe qual é o nosso grande problema? A gente só ora quando a gente está nos momentos difíceis. Só que Daniel, ele vai dar para a gente um exemplo lindo. Se você ler a história de Daniel, eu não vejo Daniel desesperado, arrancando o cabelo da cabeça dentro da cova dos leões orando. Ele simplesmente fica lá sentado esperando o agir de Deus. Sabe por quê? Porque Daniel tinha uma vida de oração, ele orava antes. Aí você espera primeiro o seu filho entrar na droga, a sua filha entrar na prostituição, o seu marido perder o emprego, você espera primeiro o teu casamento entrar em crise, para depois você orar. Mas o segredo é prevenção, é se orar antes. Então Daniel, ele tinha uma vida de oração. Então quando ele entra na cova, ele somente descansa e espera o agir de Deus. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Tem um pastor nosso que ele está dirigindo uma igreja lá em Goiás. Ele falou que era obreiro na igreja, novinho. E ele estava lá no púlpito ajudando os obreiros a orar. E tinha um irmão na igreja que ele falou: Senhor, abençoa minha casa, minha família. Toma minhas filhas na tua mão. Dá um casamento abençoado para fulana. Senhor, prepara o varão abençoado, que ela seja feliz, tenha uma vida maravilhosa. Prepara os seus estudos, prepara uma faculdade abençoada para ela. Aí ele parou de orar e ficou prestando atenção na oração do irmão. Ele não se conteve. Ele disse: pastor, por que o senhor está orando pela sua filha, para Deus dar um casamento a ela? Ela ainda tem 1 aninho de idade. Ele disse: varão, eu preciso orar agora. Só que nós estamos tão mal acostumados. A gente primeiro precisa ser afligido. A gente precisa ver o dia mal chegar para depois orar. E o segredo nosso é nós orarmos antes, ter uma vida de oração antes. Senão você não consegue suportar o dia mal, senão você não consegue suportar as angústias. Lembra de Jesus? Quando ele sabia que ia para a cruz, ele sabia que ele passaria pelo momento da crucificação, ele sabia. Mas o que Jesus fez?